Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo da disciplina de Física do 10º ano, ainda no tema da eletricidade, agora com um segundo exercício relativamente ao subtema da força eletromotriz de um gerador. No primeiro exercício apresentei uma situação onde nós tínhamos duas resistências montadas em série e neste vídeo teremos então também duas resistências, mas colocadas em paralelo. Este não será então o último exercício que eu farei deste subtema, farei ainda mais outro, onde vou tocar num circuito mais complexo, onde teremos associações de resistências, quer em série, quer em paralelo. O designamos então como uma associação mista. Relativamente a este problema, temos então que determinar a força eletromotriz do gerador e os valores marcados nos aparelhos de medida, ou seja, neste amperímetro A, neste amperímetro 1, neste também amperímetro 2, os amperímetros medem então a intensidade da corrente e ainda naquele voltímetro que vai medir a DDP, ou seja, a tensão elétrica nestes pontos, ok? Tudo bem, se queremos a força eletromotriz, vamos então bater naquela ideia da equação do gerador, que é exatamente tensão elétrica, será igual ao valor da força eletromotriz menos a resistência interna, ou o produto da resistência interna do gerador e a corrente elétrica que atravessa esse mesmo gerador. Pegando nesta equação e resolvendo em função da força eletromotriz, nós podemos então dizer que aquela força eletromotriz há de ser a tensão mais o produto entre a resistência interna do gerador e a intensidade da corrente. Ou seja, para calcular esta força eletromotriz vamos precisar de saber a DDP, a resistência interna e também a corrente elétrica. Quanto a esta resistência interna, podemos ler ali o valor aqui no próprio gerador. Temos ali então uma resistência interna de 1 ohm, então será que aqui há de ser igual a 1 ohm. Precisamos então de determinar a corrente elétrica que atravessa aqui o gerador e também a diferença potencial fornecida pelo gerador ao circuito. Bem, como é que fazemos isto? Vamos então perceber aqui o circuito. Primeira coisa, vamos perceber aqui o sentido da corrente. Fazemos então a tal setinha, né? Aqui no gerador. Reparem, a seta tem esta orientação. A corrente elétrica vai então no sentido contrário àquela orientação da seta. Há de passar aqui neste amperímetro, havemos então de fazer aqui uma leitura neste amperímetro, teremos aqui a intensidade da corrente, né? Vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui, chega aqui, cuidado, é que eu vou ter aqui a intensidade da corrente que atravessa o gerador, mas quando ela chega aqui, quer dizer, vai separar, né? Vai separar. Parte desta corrente elétrica há de seguir este caminho, vou chamar então aqui um I2, e parte segue por aqui, à qual eu vou designar então como I1, onde ela chega aqui, cuidado, é que neste caso, nós temos aqui um caminho, vai para aqui uma corrente elétrica, não senhor. Ok? Cuidado. Aqui há de continuar aí toda ela 1. Isto porque, aliás, esta é a razão devido à qual se montam os voltímetros em paralelo com um circuito, porque o voltímetro tem assim uma resistência. Tem uma resistência que é, a gente diz que é uma resistência infinita. E reparem, se nós considerarmos a situação do circuito estar em paralelo, o que é que quer dizer em paralelo? Tal abuso poético, né? Em vez de escrever com O, se escrevermos com U, isto quer dizer que num circuito em paralelo, a tensão elétrica, ou melhor, numa associação de resistências em paralelo, ou aqui nestas ramificações, a tensão elétrica é constante. Paralelo, o U é constante, certo? Ou seja, estamos perante a mesma diferença de potencial que segue nestas ramificações. Então reparem no seguinte, se nós pensarmos na primeira lei de Ohm, onde temos que a resistência é o quociente entre a tensão elétrica e a intensidade, e se a nossa DDP é constante, quer dizer que a resistência e a corrente elétrica são inversamente
proporcionais. Ou seja, se nós tivermos uma resistência muito grande, a corrente elétrica há de ser muito pequena. Visto que a resistência do voltímetro é assim um valor infinito, chamamos de infinito, então a corrente elétrica que passaria para esta ramificação era quase zero, é quase nula. Sendo-se, por isso é que o voltímetro, devido ser um instrumento de medida, não pode interferir, não é, com a corrente elétrica, quer dizer, não pode haver corrente elétrica que passe por ele. Vai ser muito pequeno, quase zero, é desprezável. Daí dizermos que a resistência do voltímetro é infinita. Temos uma resistência enorme, né, infinita, corrente elétrica que lá passa é quase zero, certo? Tudo bem, por isso esta corrente I1, né, que vem por aqui, não vai ali para o voltímetro. Não vai para o voltímetro, vai seguir aquele caminho. Ok? Isto é importante. Se sair no teste, qual é a razão do voltímetro ser colocado em paralelo relativamente ao circuito? É esta, não é? A resistência do voltímetro é infinita, logo a intensidade da corrente passa por lá, é quase zero. Sendo assim, esta intensidade 1 vem por aqui, né? Toda ela vem por aqui, vai atravessar assim este amperímetro. Uma intensidade 1, né? E depois há de encontrar aqui esta resistência com a tal intensidade 1. Quanto a esta aqui, corrente elétrica 2, há de atravessar aqui, né, esta resistência com a tal intensidade 2. Depois vem por aqui o 1, né? E depois chegam aqui, juntam-se as duas, aqui voltamos a ter a intensidade total, né, a corrente elétrica toda, que depois volta a atravessar o gerador. Tudo bem. Uma vez percebido então o circuito, nós para calcularmos a DDP em paralelo, a tensão elétrica é constante, então nós aqui podemos pegar assim aqui nesta ramificação em paralelo, visto que temos aquela resistência interna e sabemos que este amperímetro mediu uma intensidade da corrente igual a 500 mA, então já conseguimos descobrir a diferença de potencial, que será constante, né, ao longo do circuito, visto que estas associações estão então em paralelo. E pegando então na primeira lei de Ohm, sabemos que essa tensão elétrica há de ser igual à resistência vezes a corrente elétrica. O que quer dizer que, trabalhando então aqui esta ideia, eu posso dizer que a tensão elétrica há de ser o valor daquela resistência externa 1 vezes a intensidade da corrente 1, que foi medida ali no amperímetro. O que quer dizer que a minha tensão elétrica há de ser igual a 10 ohms vezes 500 mA, tem que ser em amperes, né? Estamos nas unidades do sistema internacional, tem que ser 500 mA. Andar em 3 casas para trás, não é? Dá 0,500. O que havemos ter então uma DDP constante no circuito, 5 volts. 5 volts. Então, ok, já sei que aquela tensão é de 5 volts. O que é que eu tenho que determinar agora? A intensidade da corrente que percorre o gerador. Eu posso então dizer aqui o seguinte, né, que esta intensidade da corrente 1 há de ser a soma destas duas. Elas desdobram-se aqui nestas ramificações, a soma das duas há de me dar a corrente toda. Então, ok, posso dizer que a corrente elétrica que atravessa o gerador vai ser esta corrente que atravessa esta resistência 1 mais a corrente que atravessa a resistência 2. Quanto à corrente 1, eu já tenho o valor, são 0,5 amperes, então preciso determinar esta corrente elétrica, ou melhor, esta intensidade da corrente elétrica ali naquela segunda resistência. Tudo bem, vou voltar a aplicar aqui a lei de Ohm, né? Se eu quiser determinar aqui a intensidade, né? Então pegarei aqui nesta forma, tenho que a DDP é constante, então não discrimina 1 e 2, ela é sempre a mesma, vai ser igual ao valor daquela resistência 2, ou melhor, acho que, exato, da forma que escrevi aqui, há de ser a resistência 0. Essa aqui, desculpa aqui por este preciosismo, tenho ali ok, vou deixar estar como fiz. Em vez de mudar tudo, né, meto ali uma resistência 2. Então, ok, continuo a tratar da mesma maneira. E vou então ter o produto entre essa resistência 2 vezes a intensidade da corrente que atravessa esta resistência, que vai ser também a corrente elétrica que designei como 2. Visto que eu tenho a diferença potencial, que é sempre constante, né, igual a 5 volts, tenho a resistência 2, são 50 ohms,
então posso resolver esta igualdade em função daquela resistência 2, teria então que a corrente elétrica que atravessa aquela resistência seria simplesmente a diferença de potencial a dividir pelo valor da resistência 2. A diferença de potencial é constante, mantém-se 0, né, volts, e a resistência ali é 50 ohms, o que está a dar 0,1 amperes, ok? Tudo bem, sendo assim, estou em condições de calcular esta corrente elétrica total, né, que atravessa aqui o gerador, que será então igual à corrente elétrica 1, que é lida naquele amperímetro, 0,500 amperes, mais então esta corrente elétrica que atravessa esta segunda resistência, 0,1 amperes, não é? Isto assim em amperes, não havia necessidade de colocar aqui as unidades, mas também errado não está, então deixa ficar, há de ser então igual a 0,6 amperes. Tudo bem. Tenho então agora esta intensidade da corrente que atravessa o gerador, que vai ser 0,6, então está tudo. Posso calcular neste momento a força eletromotriz, que seria então igual ao valor da tensão, 5, mais o produto entre a resistência interna, que é 1, a resistência interna do gerador, vezes a intensidade da corrente elétrica que atravessa o gerador, que seriam 0,6 amperes. Sendo assim, vou ter uma força eletromotriz igual a 5,6 volts. Então está calculada a força eletromotriz. Agora, ainda tenho que saber os valores marcados nos aparelhos. Este voltímetro há de marcar então a diferença potencial, que medida aqui nestes dois pontos, ou medida assim aqui, ou medida aqui vai ser a mesma, porque temos uma associação em paralelo. Paralelo, tensão elétrica é constante, então aquele voltímetro vai marcar os tais 5,0 volts. Este amperímetro 1 já está ali, marca 500 miliamperes. Aquele amperímetro 2, podia até marcar aquilo em amperes, o que 0,1 amperes podia marcar então em miliamperes, podia descrever isso dessa maneira. 0,1 amperes são 100 miliamperes. E vou ter aqui este amperímetro A, que há de marcar então a intensidade da corrente que atravessa aqui o gerador. Há de ser esta aí, né? Não subdividiu. E sendo assim, há de marcar a corrente total, ou seja, que será 0,6, está ali. Então aquele amperímetro A há de marcar 0,6, o que por exemplo em miliamperes seriam 600, ok? 600 miliamperes. Fico-me então por aqui quanto a este vídeo. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Farei ainda um vídeo em que terei um circuito um bocado mais complexo. Será um circuito misto. Ou seja, teremos associações de resistências em série e também em paralelo. Ok? Até já. Um abraço.